A plataforma CSS Battle é uma forma criativa de aprender CSS. Funciona como um jogo em que o objetivo é resolver alguns desafios. Neste vídeo vou resolver um desses desafios e partilhar com vocês o meu conhecimento. O meu nome é Francisco e neste canal dou dicas e tutoriais como programar para a web. Neste vídeo de hoje estamos aqui na plataforma CSS Battle e tem desafios mesmo muito giros que se podem resolver para aprender um bocadinho, às vezes, técnicas que nem estávamos à espera de descobrir, porque são desafios que normalmente nem aparecem muito quando se está a fazer um projeto para um cliente, como um website. Neste vídeo vou resolver um dos desafios que o CSS Battle lança com alguma regularidade. Os desafios passam por imagens, normalmente são uns bonequinhos ou umas formas geométricas que temos de tentar reproduzir o mais fiel possível e também com uma quantidade de código de CSS, neste caso, reduzida. Claro que a forma como... porque a plataforma vai dando pontuações a quem consegue atingir estes objetivos da melhor forma. Às vezes penso que a forma como a plataforma dá estas pontuações não é a melhor. E vou dar, por exemplo, aqui, este exemplo, temos aqui esta imagem, parece a imagem de um mocho, e existem alguns em que é possível ver como as melhores soluções, o código das melhores soluções. E vamos ver que existem aqui duas submissões deste utilizador, o Gunnar, e de outro que é o Ilya. E eu vou carregar o código CSS e o HTML, obviamente, usado para gerar esta imagem. E como podem ver, a imagem que este utilizador fez em nada é semelhante com o original. Ele simplesmente usou muito pouco código, como podem ver aqui, e técnicas bastante avançadas de CSS, mas depois a imagem não vai nada de encontro à imagem original. Por isso eu vejo aqui um bocadinho de uma batota e a forma como a pontuação é dada, se calhar não é a melhor. Mas eu aqui o que vou fazer, eu vou me focar em fazer uma reprodução 100% fiel da imagem original. Claro que a quantidade de código vai ser muito mais do que neste exemplo. Para este vídeo, o desafio que eu escolhi, entre muitos que existem, faz parte aqui da primeira secção de desafios e há aqui vários muito interessantes e não se esqueçam, se quiserem ver algum resolvido por mim, não se esqueçam de comentar e dizer qual. Eu escolhi o número 11. Achei que era uma forma interessante e que, para começar, neste meu primeiro vídeo, tem aqui algumas características interessantes para resolver. Como é que isto funciona? Temos aqui o editor, em que fazemos HTML e CSS, e neste quadrado aqui vai surgir, eu vou aqui tirar agora este check só para explicar, nesta zona vai aparecer então o resultado do nosso código, HTML e CSS. Eu vou pôr aqui este checkzinho, esta opção, que é bastante útil, que é quando passo o rato, ele vai revelando a imagem original. Isto é bastante útil quando estamos a fazer a imagem e conseguir ir ao pormenor para comparar. Mas temos sempre aqui presente a imagem original também. Bom, vamos então começar. Primeiro, temos que começar por ter algum elemento. Temos aqui esta div, já pré-definida. Mas eu vou-lhe dar aqui um ID para começarmos aqui a trabalhar. Vou-lhe dar aqui um ID e vou dizer que vai ser o círculo principal, o círculo central. Então, vou dar aqui main circle. Agora, esta zona branca toda funciona como se fosse o body. Por isso temos que dar alguma característica de CSS ao body. Vamos então aqui dentro do nosso style. Este editor tem uma característica interessante que para quem já está habituado pode se tornar um bocadinho mais aborrecida, mas a verdade é que é boa porque ele não tem qualquer tipo de autocomplete. Por isso nós temos mesmo que escrever tudo
para que o código funcione. Eu não posso começar a escrever o position e ele termina o position. Não há cá nada disso. Não há autocomplete. Temos mesmo que escrever tudo. E isso às vezes ajuda-nos de uma forma, porque por vezes temos dúvida como se escreve alguma propriedade de CSS, mas estamos tão habituados ao autocomplete que completa por nós e acabamos por nunca saber escrever bem o nome daquela propriedade. E assim obriga-nos a saber escrever. Bem, eu como vou tentar centrar logo diretamente o círculo no meio, vou dar já ao body um display de flex, que é para depois, vamos pôr então aqui display flex, e vamos já dar aqui um justify content para centrar logo na horizontal e um align items para centrar na vertical. Bom, já está centrado. Agora este branco vamos mudá-lo para, e aqui é fácil porque basta clicar na cor que se apresenta aqui, ele fica logo copiado para o clipboard e é só fazer paste, que ajuda imenso. Já temos aqui a base centrada, o background da mesma cor. Agora vamos ao círculo que eu defini aqui. Ora, vou aproveitar esta div que aqui estava e vou-lhe pôr o main circle. Assim. E, ora bem, como é que eu vou fazer isto? Primeiro, fazer um círculo. É mais ou menos o quadrado, mas arredondado. Por isso, vamos começar por arredondar aqui os cantos com 50%. Já temos um círculo. Já é um bom começo. Agora, o tamanho, ele está com 100. Se calhar não está assim tão longe daquilo que nós queremos. Vamos começar por lhe dar uma borda e perceber. Ora, para lhe dar aqui uma borda, vou-lhe dar. A propriedade border pode ser dividida em vários, mas podemos reunir tudo na propriedade border e dizer logo que se é sólido, quanto é que é a sua espessura e quanto é que é a sua cor, e é isso que eu vou fazer aqui. Vou logo dar as 3 características na propriedade border. Vou dizer que é sólida, vou dizer que tem 15, talvez 15 pixels, e vou dar já a cor que vou copiar daqui. Vamos ver. Ok. Parece-me bem, mas 15 é pouco. Talvez 20. Ok. Vamos comparar. Uau, está bastante parecido. Está bastante parecido. Por isso, vamos já mudar a cor. A cor será esta que aqui está. Copiei daqui, podia ter copiado do outro lado. Ok. Aqui um coordenal a mais. Eu costumo, por hábito, pôr o background color. O background também pode ser em que se junta várias características, nomeadamente também o background color, mas vou agora usar o background color aqui. Ok, vamos comparar. E, uau, está mesmo bastante parecido. Por isso, vamos agora... Ora bem, agora podemos fazer isto de várias maneiras. Este círculo que aqui está, bordou lá dentro, este centro, podemos fazer de 2 maneiras. Podemos acrescentar aqui um elemento HTML e depois dar-lhe os estilos necessários com o CSS, ou podemos fazer um pseudo-elemento e assim poupamos aqui algum HTML. Podemos fazer até 2 pseudo-elementos por cada
cada elemento que existe mesmo na DOM em HTML, que é o before e que é o after. Eu neste caso vou usar o before. Eu já ia fazer aqui dentro porque sou muito habituado a fazer CSS com Sass, mas isto é CSS puro, por isso não dá para fazer. Isso fica para outro vídeo meu, e se quiserem também comentem e eu posso explicar um bocadinho também sobre o fazer CSS e programar CSS com Sass. Vamos então aqui fazer um before, e muito importante, para aparecer estes elementos tem que se dar aqui a propriedade do content. O content é o que se quer que apareça dentro desse elemento. Eu podia escrever, por exemplo, aqui Francisco, e esse texto, aliás, até já está aqui a aparecer, se repararem, mas eu quero que ele esteja vazio, porque eu não quero que ele tenha qualquer tipo de texto lá dentro. Ora, então, para ele aparecer ali no meio, e vou-lhe dar uma posição absoluta, mas para isso tem que dar uma posição relativa ao outro. Já vou explicar também porquê. Posição absoluta, ok. Se, como este é filho deste elemento aqui, esta posição absoluta não vai aparecer. Deixem-me continuar aqui e vou fazer. Por exemplo, se eu der aqui um top de 0, um left de 0, vou dizer que tem um width de, pode ser de 50 px, de 50 pixels, e também vou fazer o quadrado com 50 pixels. Ok, vou-lhe dar, ainda não lhe vou dar aqui um border radius, vou-lhe dar então aqui a cor Bordeaux, aqui com background color, e escrevi aqui mal, por isso é que não aparece. Exatamente, era isto que eu queria mostrar. Esta posição absoluta, apesar de estar aqui dentro, e este elemento, vou-lhe pôr aqui um outline só para se ver, este elemento estar circunscrito, vou tirar aqui o comparador, aqui dentro, este, apesar de estar dentro deste, está a tomar a posição do body. Porquê? Porque este não tem a propriedade de position definida. Por isso, para isso acontecer, eu tenho que dizer aqui que esta position é relative. E assim, o filho dele já vai ter em conta que é a medida dentro dele e em relação a ele. Agora, ele não está nada centrado, por isso, que tal? Isto aqui também podia centrá-lo de duas formas. Vamos centrá-lo da primeira e depois centrar de outra. Ora, eu posso dizer que ele tem um top de 50% e um left de 50%. Mas assim, eu vou-lhe também já dar o border radius para fazer menos confusão. Um border radius de 50%. Ok? E ele é um círculo. E será que acertei no tamanho? Se calhar. 50 pixels, se calhar é. Bom, e ele assim não está centrado, obviamente. Mas podemos usar um transform. E com esse transform podemos subir, porque o top e o left é em relação às extremidades do elemento e dizer a posição dele. E em relação, obviamente, ao pai. Enquanto que o transform e o translate é em relação a ele próprio. Por isso, se eu fizer um translate y, que é o vertical, de menos 50%, o que vai acontecer é que ele sobe em relação ao seu próprio eixo. Reparem, se eu comentar, ele vai descer metade do seu próprio tamanho. Mas eu posso fazer mais. Eu posso acrescentar, tudo na mesma linha do transform, outro translate. Posso fazer agora o translate X do eixo horizontal. E posso aí também fazer menos 50%.
e ele automaticamente fica centrado. Esta é uma das formas de centrar. Claro que posso usar também o Display Flex, mas eu não estou a usar aqui, não é por acaso. É porque depois pode ficar um bocadinho mais complicado, porque eu vou usar outros elementos aqui dentro para fazer estas meias luas. E com o Display Flex também é possível, se calhar fica um bocadinho mais complicado. Por isso vou usar aqui a Position Absolute para este e depois os outros dois elementos também em posições absolutas. Mas eu disse que esta era uma das formas de centrar sem Display Flex. Existe mais. Eu posso usar a fantástica propriedade de Calc, que é uma das minhas preferidas, em que se podem fazer contas aritméticas com diferentes valores e diferentes unidades, que isso é a principal característica. Então, vamos aqui tirar o nosso transform. E lá está, o círculo cá para ali. Mas imaginem então, eu vou usar aqui a propriedade Calc, e aqui dentro, como isto aqui é também eu sabendo o tamanho do próprio elemento, que é de 50 pixels, tanto de altura como de largura. Este 50%, se eu fizer menos a metade dele próprio, 25 pixels, ele desce os 50%, que era o que estava, mas estou-lhe a retirar 25 pixels. E ele automaticamente fica centrado. Esta propriedade é preciso ter atenção que aqui estes espaços que eu deixei entre o menos são mesmo obrigatórios, senão ele não é esta propriedade, tem que ter aqui estes espaços. E eu aqui podia fazer as unidades e as contas que eu quisesse aqui dentro. Se eu fizesse mais, ele descia aos mais 25, assim retira-lhe ao topo. E com o left eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso fazer então o calc, 50% que ele já foi para o lado, mas quero-lhe retirar 25px, que é metade do tamanho dele. E automaticamente ele centra. E assim não precisamos nada deste transform. E até acabamos por conseguir um bocadinho menos de caracteres, um bocadinho menos de código para centrar e ter o mesmo resultado. Vamos então aqui um bocadinho comparar como é que está o código. E uau, não é que acertei mesmo os 50 pixels para aquela bolinha ali central. Muito bem. Vamos agora aqui, eu pus aqui um outline, que aqui está que não é preciso para nada. E já temos aqui o círculo central. Vamos agora construir aquelas duas meias luas ali de lado. Para isso, vou acrescentar, agora sim, vou acrescentar aqui elementos de HTML. Eu tinha acesso a mais eu conseguia fazer uma delas, mas depois a outra não tinha preciso do elemento para isso. Também podia ter feito ao contrário, também podia ter feito este olho central, Bordeaux, como um elemento de HTML mesmo, e depois as outras é que eram pseudo-elementos. Podia ter feito. Existem muitas formas diferentes de fazer. Optei por esta, vamos aqui resolver. Ora, tenho mesmo que escrever aqui tudo, porque aqui também no HTML não há autocomplete, e assim aprende-se a escrever tudo. Ora, vou dar aqui o nome de half circle, metade de círculo, e vou fechar esta div, vou copiar e vou fazer outra igual, e para isso, para distingui-los, vou-lhes acrescentar mais uma classe. Vou-lhes dizer que é o half circle, o esquerdo, left, e o aqui direito. Ora, como é que vou fazer então estas meias luas? Primeiro, vamos aqui fazer o que é que eles têm em comum de propriedades CSS que lhes possa dar e só depois distinguir o left e o right. Bom, primeiro então aqui e aqui vou half circle. Então eu quero que tenham ambos
posições absolutas, ok? E quer também centrá-los, de certa forma. Eu não sei bem como é que eles estão ali centrados, por agora. Ora, por agora vou-lhes dar um top de 50% e depois já lhes dou um toque. Vou dizer que eles têm de largura, ora bem, quanto é que isto terá? Vou dizer, bem, vou dizer também 50 pixels. E vou dizer que eles têm de altura 40 pixels. Bem, estou a mandar valores à toa, já vou perceber melhor aqui. E vou... Ora... Vou-lhes dar um border e tentar perceber onde é que eles estão. Então vou dizer que é solid. Ora, o border tem a mesma largura do border do círculo principal, por isso vou dizer que tem os 20 pixels também. E agora, para distinguir um bocadinho, vou dizer que é vermelho, que é para se perceber melhor. Ok. Então, eles estão ainda um quadrado. E como é que eu vou fazer isto? Primeiro, cada um deles tem que ir para uma das extremidades. Posso começar por aí. Posso começar por distingui-los e dizer aqui que o offset, vou só fechar aqui esta chaveta. Ora, então o half circle left. O left, tendo em conta que ele começa, o left é este aqui, eu quero que este vá todo para este lado, por isso eu vou dizer que a partir daqui ele tem uma posição absoluta, tem um right de 100%, que é para vir bater aqui. Vamos ver se isto corre bem. Então, right 100%. Ótimo, é isto mesmo. Aqui está o outro que estava na posição anterior. E agora vamos para o right. E o right vai ter o contrário. Um left de 100%. Ok. Ok, parece-me bem. Estas meias luas têm em comum aqui uma parte do border, por isso a posição em relação a isso parece que está bem. Mas... Ok, agora vamos resolver por partes. Vou resolver por partes. Vou resolver primeiro o deste lado e depois ver o outro. Como é que eu posso inverter? Ok, acho que já sei como é que posso fazer. Muito bem, então vamos tratar primeiro do right. E já vamos ver aqui as dimensões. Como é que eu posso fazer isto? Uma das maneiras que eu posso fazer é arredondar alguns dos cantos e não arredondar outros. Isto porquê? Porque se repararmos, ele é meio círculo, mas depois ele aqui acaba. E existe uma propriedade que é existe o border radius, mas depois ele divide-se em propriedades em que eu posso dizer o topo, o bottom, o left, o right, ou por exemplo uma coisa como border bottom left radius existe, em que ele só arredonda o canto inferior esquerdo e arredonda da forma que eu quiser. Vamos experimentar. Então tenho aqui o border todo. Ora bem, eu vou dizer então que o border bottom, vamos ver como é que isto sai. Ok. Border bottom
existe. Ou seja, o que me parece é que eu só não quero... Ora, estou a pensar enquanto faço o vídeo. Eu só não quero aqui o border top. Quero o esquerdo, quero o bottom e quero o right. Ok, vamos então fazer isso. Vamos dar um bottom, vamos dar um left e um right. Então aqui, left e right. Ok? Exato, era isto que eu queria. E quero agora arredondar estes aqui. Por isso eu quero que o border, bottom, left, radius, bem, esta propriedade é gigante, bottom left do border e dá-lhe um radius de 100 pixels. Ok, porque eu estou-lhe a tentar dar o dobro. Eu estou-lhe a tentar dar o dobro do número de pixels que tem de largura. Ok, então agora vou fazer o mesmo, mas para o outro lado, o right. Vamos então aqui experimentar. Aqui o right. Ok, é isto. Vamos aqui comparar primeiro como é que... Ok, a medida não está certa. A medida não está certa, por isso o outro é mais comprido, por isso aqui é mais comprido. Ok, então mas isto aqui tem que ser o dobro. Exato, e também é mais comprido, porque ele tem... Não, exato, ele é mais curto. O meu, que é o vermelho, tem mais altura. O meu tem mais altura aqui. Por isso, vamos tirar-lhe aqui, vamos experimentar 10 pixels. Ok. E parece-me que exatamente está certo. Por isso só tenho que copiar aqui a cor e mudar este vermelho. E perfeito! Foi fácil, foi muito fácil, foi mais fácil do que eu estava à espera. Eu já tinha experimentado algumas coisas com isto de usar os border bottom left radius em alguns casos, mas este caso ficou muito bem. Ou seja, já temos dos dois lados e só falta aqui mudar este. O nosso está virado para cima e é virado para baixo. E para isto eu acho que consigo de uma forma fácil, que é este aqui, o transform, também tem a propriedade scale, que normalmente é para aumentar. Por exemplo, assim a escala normal é o 1, se eu puser o 2, ele aumenta. Mas ele tem uma propriedade muito interessante, que ele também inverte em espelho porque pode-se dar dois valores. E esta é uma técnica que eu tenho usado muito. E eu acho que é assim porque eu engano-me sempre qual é que inverte, vertical ou horizontal. Eu acho que este é para inverter verticalmente, exatamente. Se usarmos um valor negativo primeiro, ele inverte horizontalmente. Aqui, como ele é igual de um lado e do outro, nós não temos a diferença. Mas assim ele inverte verticalmente. E fica. Ok, agora como ele inverteu mesmo, ficou ali mais em baixo, tem que lhe dar uma posição diferente. Ora bem, se este está a ler um bottom de 50, um top de 50 e está bem, este muito possivelmente vai ficar bem com um bottom de 50. Ok, para isso vamos anular a propriedade que está a ler top e vou-lhe dar aqui um initial. Bem, também posso fazer de outra forma. Posso tirar daqui este top e dar o top só a este, 50%. E aqui vou-lhe dar, em vez de anular com o initial, vou-lhe dar o bottom de
50%. Exatamente, aqui esqueci-me do ponto e vírgula. E será que é isso mesmo? Exatamente. Está. Aqui não vamos comparar de toda a quantidade de código que eu fiz para reproduzir completamente a 100% este desafio com aquele que vos dei daquele utilizador que fez em 3 linhas. Mas acho que aprendemos aqui algumas coisas interessantes, como o uso do calc. E o calc é fantástico. Eu vou fazer um vídeo sobre o calc. É uma propriedade incrível em que se pode usar calc dentro de calc e consegue-se coisas incríveis. E acho que este pormenor aqui também do Transform com o Scale também é bastante útil. Aqui falta o ponto e vírgula. Ele leu porque é a última propriedade, senão não lia. Ok, falta-nos uma coisa, é submeter. Eu não tenho, antes de submeter, só para explicar, eu não tenho qualquer tipo de ligação ao CSS Battle, é simplesmente uma plataforma que eu acho muito engraçada para se aprender a programar em CSS, e existe também a propriedade, pode-se fazer um upgrade para Pro, e aí tem-se acesso a outras coisas como plugins e outras coisas para o editor. Eu não tenho a plataforma paga, é completamente free e qualquer um de vocês pode usar e treinar, e é muito interessante. Vou fazer submissão deste meu desafio e ver quanto é que eu tenho de resultado. Vamos ver. Ok, tenho uma pontuação de 600, interessante. Não sei qual é o máximo da pontuação para este desafio, já vamos ver. Para este desafio, a pontuação máxima neste momento está em 699, por um utilizador chamado Vicente de Oliveira. Pronto, a minha de 600 não me parece má, mas bastante abaixo da que este utilizador conseguiu. De certeza que foi com alguma técnica assim bastante rebuscada. Este desafio não dá para ver o código dos outros utilizadores, só dá em alguns. Bem, espero que tenham gostado. Eu vou continuar a fazer mais vídeos a resolver alguns destes desafios que são imensos e há alguns muito interessantes aqui. Algum em específico que queiram que eu resolva, digam-me na caixa de comentários. Espero que tenham gostado do meu vídeo e até breve. Obrigado.